Mais uma vez estamos aqui em nome do nosso secretário Luiz Castro, secretário de Educação, e do nosso secretário pedagógico, professor Raimundo Barradas, para uma transmissão hoje para falar um pouco do PCE. É uma oficina de orientação, né, o programa Ciência na Escola, um programa que já tem 15 anos, está completando 15 anos esse ano, vai ter festa. Então, a intenção é que esse ano a gente possa atingir um maior número de pessoas, de alunos, professores também. Então, é super importante que você, que está aí nos vendo, fique atento para todas as orientações que vão ser dadas hoje aqui pela equipe da FAPEAM, juntamente com o acompanhamento da SEDUC. São orientações extremamente importantes no que diz respeito à elaboração do projeto. Nós sabemos que esse momento da elaboração do projeto é um momento que tem as dúvidas. Então, você que está aí do outro lado da telinha, teve dúvida, pode fazer a pergunta hoje e, permanecendo a dúvida, a equipe, tanto da SEDUC, vai estar disponível aqui, a equipe que está acompanhando o processo, o professor Rafael, a professora Sabrina aqui, diretamente acompanhando, orientando vocês. Então, o nosso boa tarde, fique à vontade para fazer as perguntas, daqui a pouco a gente vai ter as doutoras, duas professoras, a doutora Maria Fulgência e a Geise Rebouça, falando aqui, orientando vocês, então aproveitem, tirem as dúvidas, que elas sabem tudo sobre a elaboração de projeto. Então aproveitem e tirem as dúvidas com ela, tá bom? Nosso boa tarde, eu vou passar aqui para a professora Cássia, que está representando a nossa secretária executiva adjunta do interior. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, em nome da secretária adjunta executiva do interior, professora Ana Maria, pela oportunidade de estarmos participando mais este momento do PCE, e desejar a todos uma ótima oficina, que vocês procurem tirar todas as dúvidas. Acreditamos que esse momento vocês já estão construindo os projetos, com certeza isso já está em andamento, e acreditando também que muitas dúvidas estão surgindo. Então, vocês vão ficar, nós vamos de especialistas, aproveitem para tirar todas as dúvidas e não percam a oportunidade de participar, porque o PCE, ele busca os novos talentos na escola e desmistifica também alguns conceitos de que a ciência é coisa de outro mundo. Então, essa é uma oportunidade de trazer os alunos para participar dos programas, de iniciação científicas, dando a oportunidade para esses alunos estarem participando e consolidando conhecimentos. Então, muito obrigada e não perca a oportunidade realmente de participar. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos que estão nos assistindo nesse momento. Sou a professora Marne, diretora técnico-científica da FAPEAM. Vim aqui conversar só um pouquinho, já que vocês vão ficar com uma oficina preparada, elaborada pela doutora Fulgência e pela a nossa mestre Geise, que são pessoas que têm know-how para isso. Nós tivemos todo um cuidado para escolhê-las para essa oficina preparatória, uma oficina muito importante. A FAPEAM está investindo nisso também, entendendo que a importância do PCE, um programa que esse ano faz 15 anos, e nós estamos numa edição especial. Vamos lançar também, para dar uma estimulada para vocês agora, vamos lançar o prêmio PCE esse ano. Gostaríamos de fazer um grande evento com os melhores trabalhos, para que eles possam ser premiados. Não podemos dizer agora como esse prêmio vai acontecer, mas nós estamos preparando uma coisa bem legal. O nosso objetivo é que vocês submetam o maior número de propostas possíveis e propostas com qualidade, para que esse programa tão importante não perca o mérito que ele tem. Então, eu desejo a todos uma excelente oficina. Dizer que nós só temos ainda em submissão cerca de um pouco mais de 300 propostas e gostaríamos de que esse número, no mínimo, dobrasse, tá certo? Lembrando que esse ano houve aumento no número de projetos que podem ser submetidos e um reajuste do valor das bolsas, tanto do aluno quanto do coordenador, o que é muito justo. Então, uma boa oficina para vocês. Obrigada. Olá, boa tarde. Eu sou o professor Maílson Rafael Ferreira, coordenador institucional do PCE na SEDUC no ano de 2019. Cumprimento a todos que estão conosco aí do outro lado
os professores, os coordenadores regionais, os coordenadores do PCE nas coordenadorias que estão conosco, nos acompanhando. E dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Cumprimento aqui a nossa bancada, quem está aqui conosco, o professor Newton Carlos Teixeira, que é o diretor do Departamento de Políticas e Programas Educacionais, a professora Cássia, que está representando a secretária do Interior, Ana Maria, e a senhora Marne, que é diretora técnico-científica da FAPEAM. E também saúdo a todos que estão aqui conosco no estúdio. Em especial, nós temos o professor Taylor Mores Fragoso, que também faz parte da coordenação institucional, nos acompanhando, e também tem a senhora Fabiane, que acompanha lá o PCE na FAPEAM. Então, a todos, nosso muito obrigado pela presença aqui no estúdio, e dizer a vocês que a gente está muito feliz de estar fazendo essa transmissão e estar mais uma vez com o PCE 2019, trazendo novidades, como a senhora Marne falou, o aumento do valor das bolsas, do número de propostas que podem ser submetidas. E agora nós vamos ter essa oficina mostrando como preparar melhor o seu projeto. Então, você, professor, que ainda tem dúvidas de como escrever, quais são as dificuldades na elaboração desse projeto, a gente fica feliz que vocês vão ter a oportunidade de, com as duas palestrantes aqui, terem essa oportunidade de aprender mais. Então, a gente cumprimenta a todos novamente, em nome do nosso secretário Luiz Castro e do nosso secretário pedagógico, professor Raimundo Barradas, e a gente passa, então, até a nossa oficina. Nós temos aqui as senhoras Maria Fulgência, que é doutora, e a professora mestre Geise Rebouças Lima, que também vão estar fazendo a transmissão com vocês, fazendo essa palestra, essa oficina, e vocês podem participar através do chat, da interação, que a gente vai ficar muito feliz com a presença de vocês. Então, nosso muito obrigado, e fiquem agora com a nossa oficina. Bom, boa tarde. Eu sou professora Fulgência. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer ao Governo do Estado pelo convite para participar dessa oficina, a FAPEAM, a CEMED, a SEDUC e ainda a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, muito obrigada, nós agradecemos e nós vamos iniciar a nossa oficina. Essa oficina está dividida em algumas partes, né? Uma parte eu vou abordar a questão do edital, em seguida a Geise vai abordar com vocês como nós devemos fazer um currículo Lattes, porque são alguns requisitos que vocês precisam ter. Na sequência, eu irei abordar também o que é um projeto de pesquisa, como que deve ser feito um projeto de pesquisa para tentar orientá-los e tentar ajudá-los a qualificar a proposta que vocês vão submeter no SIG-FAPEAM, tá certo? Quer falar alguma coisa? Então, eu sou a professora mestre Geise Rebouças. Eu também vou fazer parte aqui dessa oficina junto com a professora doutora Maria Fulgência. Também agradeço ao convite e espero que vocês aproveitem, e se quiserem interagir, a gente está à disposição a responder os questionamentos de vocês. Bom, inicialmente, eu quero projetar para vocês uma tela em que a gente começa a falar do texto da Cora Coralina, né, que é uma pessoa assim, extremamente importante dentro da literatura. Cora Coralina, ela fala que nós não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas que nós podemos acrescentar a vida aos nossos dias. Então, eu tomo como referência esse texto porque isso significa nada mais, nada menos do que a docência. Então, a docência, ser professor, você não acrescenta mais dias na sua vida, mas você consegue acrescentar a sua vida, a vida de alunos. Então, ao acrescentar a vida dos nossos alunos nos nossos dias, nós estamos aumentando os nossos dias com a vida deles. Por que eu digo isso? Porque quando um docente ele busca a qualificação, ele está buscando simplesmente fazer com que o aluno ele consiga ter qualidade do conhecimento em que ele está obtendo. E eu digo para vocês, como experiência de docência, que todo aluno que passa por um processo de iniciação científica,
ele é um aluno diferente. Ele não é um aluno normal, ele é um aluno crítico, é um aluno que consegue olhar a vida, olhar o mundo de uma maneira diferenciada. Isso é uma das funções do papel do professor, fazer com que ele se desenvolva, ele lhe questione, e você vai buscar mais conhecimento para sanar o conhecimento do aluno. Então, eu me reporto à Cora Coralina, porque, na verdade, nós não acrescentamos mais dias na nossa vida, mas nós podemos acrescentar a vida e vida de pessoas que são os nossos alunos nos nossos dias. Tá? Dentro da proposta, nós colocamos aqui como nós devemos conquistar o edital do Programa Ciência na Escola, né? Qual é o caminho que nós podemos conquistar? O primeiro passo para você conquistar esse edital é você conhecer o edital, né? Porque você conhecendo o edital, você sabendo das normas do edital, é como se ele fosse um passo a passo. Quais os requisitos que eu devo ter, o que eu devo fazer para poder elaborar minha proposta com qualidade, uma proposta execuível que eu consiga fazer com os meus alunos, né? Então, a maneira que eu tenho que fazer, o primeiro passo, é pegar o documento, pegar o edital e fazer uma leitura. E aqui nós viemos auxiliá-los a conhecer esse edital. Então, o objetivo geral do edital é apoiar a participação de professores e estudantes do 5º ao 9º ano, da primeira série do ensino médio, nos projetos de pesquisa. Então, nós vamos tentar apoiar vocês na elaboração desse edital. Esse edital, vocês devem ter visto, ele abrange algumas modalidades. Dentre essas modalidades, a educação de jovens e adultos, a educação escolar indígena, o atendimento educacional específico e o projeto Avançar. Outra situação que vocês devem abordar, além do objetivo, são os objetivos específicos. Então, esse edital, o objetivo dele foi formar estudantes por meio de desenvolvimento de projetos de pesquisa nas escolas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar elaborar uma proposta de pesquisa, e nessa proposta de pesquisa, o aluno ele vai caminhar executando aquela proposta de pesquisa. Com isso, o outro objetivo do edital é facilitar o acesso à informação científica e tecnológica, desenvolver habilidades relacionadas com a educação científica, envolver atores, envolver todos os atores da escola, desde o gestor, o coordenador da escola, os docentes, todos os alunos, inclusive envolver todos os técnicos. Então, se a escola ela consegue ter uma unanimidade, um envolvimento dentro dos projetos da escola, com certeza aquela escola também se torna diferenciada. Vai proporcionar a educação continuada, né? Nós sabemos que, como docente, sempre nós temos que estar estudando. E nada mais é melhor do que você ter um estímulo de um edital em que você faz uma proposta e que vai te obrigar a você buscar conhecimento científico para estar orientando, conduzindo e coordenando um projeto de pesquisa. Além disso, pode acontecer, isso não é raro, você dentro da sua escola, você despertar talentos, né? De repente, dentro da minha escola, entre os meus alunos, eu consigo achar um aluno que é mais do que especial, e eu desperto o talento naquele aluno. Tá? Quem é que pode conquistar esse edital do Programa Ciência na Escola? Ressaltando, como foi dito aqui, que esse programa ele está fazendo 15 anos. Então, é um ano assim, bem especial, ele está debutando. Considerando essa especialidade do programa, por isso que nós estamos aqui pedindo, solicitando para que vocês façam, enviem as propostas de vocês no sistema do SIG-FAPEAN. Quais são os requisitos que a pessoa deve ter para ela enviar a proposta? Ela tem que ser brasileiro. Se não for brasileiro,
ele precisa ter visto permanente. Então, o docente precisa ter visto permanente. Precisa ter graduação, né, o ensino de graduação nas mais diversas áreas, ou em ciências, geografia, história, porque o objetivo desse edital nada mais é do que observar a transversalidade dentro dos conteúdos que são ensinados dentro da escola. Então, ele deve ter uma carga de, no mínimo, 20 horas, ele deve ministrar as aulas na modalidade da proposta e ter contrato vigente dentro com a secretaria no período em que o edital estiver em execução. Deve-se cadastrar no sistema SIG-FAPEAN. A Geise, daqui a pouco, ela vai abordar o sistema SIG-FAPEAN. Então, nós estamos aqui para tentar ensiná-los e tirar as dúvidas do passo a passo de como conhecer o edital, como elaborar a proposta, como fazer currículo Lattes, né, para vocês tirarem todas as dúvidas. Importante salientar que essa proposta ela é uma proposta única e ela deve ser inédita. Não é o termo do inédito, não quer dizer que seja um estudo que nunca foi feito, porque isso seria uma tese de doutorado. Não é isso. É que ela deve ser inédita no sentido de que eu, professora Fulgência, ainda nunca submeti a mesma proposta na FAPEAN. E eu ressalto para vocês que existe um controle, né, porque todos os projetos eles são cadastrados. Então, no momento em que você submete uma proposta lá com o seu nome, automaticamente já aparece lá que você tem aquela mesma proposta. Então, é nesse sentido que a proposta é inédita. Então, se eu já submeti uma proposta, eu não posso submeter a mesma proposta no programa. Não ter pendência com a FAPEAN, esse é um ponto em que nós, como docentes, nós devemos ter cuidado. O cuidado com o que é público e também com o que é nosso. Então, se eu sei que eu vou fazer uma proposta, que eu vou submeter esse edital no sistema, mas no final eu sei que eu tenho que apresentar um relatório. Um dos problemas que mais acomete é a pendência com o relatório final. Então, eu não posso ter essa pendência de relatório final, né? Então, quando a gente planeja fazer alguma coisa, você está planejando, você está vendo os prós, os contras e o que eu preciso fazer. É nesse sentido que a gente gostaria de chamar um pouquinho da atenção de vocês em relação a isso. Nós devemos assumir um termo de compromisso, né? Então, o docente, na hora em que ele submete a proposta, ele assume um termo de compromisso com a FAPEAN, com a escola, mas principalmente com o aluno, para ele desenvolver aquele projeto e dar seguimento. O recurso que está sendo utilizado, ele gira em torno de R$ 3.366.000. É um dinheiro considerado, né? E é um dinheiro que eu acho que é pouco no sentido do que se deve investir em pesquisa, né? Com esse recurso, o PCE, cada professor ele recebe uma bolsa, que, como a professora Marne abordou, ela aumentou, foi para R$ 560 a bolsa, para ser utilizado durante o período de 6 meses. Então, cada docente recebe uma bolsa de R$ 560 mensal durante os 6 meses. E o aluno, que ele é chamado aluno de iniciação científica e tecnológica júnior, a bolsa dele passou a ser R$ 150 por mês. É interessante dizer para vocês que o projeto ele deve durar 6 meses, certo? Mas a execução dele ele deve ficar em torno de 5 meses. Porque vamos imaginar, se o professor ele tem uma bolsa de 6 meses, mas o aluno tem uma bolsa de 5 meses, significa dizer que ao final do 5º mês esse projeto já deve estar praticamente concluído, porque é o aluno que vai apresentar. E aquele último mês o professor deve estar atento que ele precisa fazer um relatório das atividades que foram desenvolvidas. E ele precisa do aluno estar junto com ele. Então, uma orientação que eu dou para vocês é, à medida que vai executando os objetivos, atingindo as metas, aquilo já vai sendo inscrito, para quando acabar o projeto, o seu relatório também já está finalizado. Porque é muito melhor, é muito mais fácil, é muito mais prático. A gente, como pesquisador, você está anotando, escrevendo, tudo que está acontecendo, no final você só juntar aquilo para fazer o seu relatório. Esse projeto ele tem uma abrangência dos 62 municípios do estado do Amazonas.
e ele foi dividido para Manaus, são 200 projetos, né? E para o interior são 400 projetos, sendo que ele foi dividido por micro-regiões. Então, vamos ver aqui quais são essas micro-regiões. As regiões de Manaus, né, compreendem a cidade, os municípios de Altazes, Iranduba, Careiro, Careiro da Várzea, Manacapuru e Manaquiri. Então, prestem bem atenção. A micro-região de Manaus, os 200 projetos, é para abordar esses municípios que estão na tela. Parintins, Barreirinha, Boa Vista dos Ramos, Maués, Inhamundá, São Sebastião do Atumã e Urucará. Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. Itacoatiara, Itapiranga, Silves e Uricurituba. Então, vocês que estão assistindo, divulguem o edital, principalmente nessas micro-regiões que vocês estão cientes que estão acontecendo. Outros 200, 100 projetos desses, então nós temos 200 da micro-região, 100 desses projetos, formando os 300, vai para Quari, que vai compreender os municípios de Anamã, Anuri, Beruri, Capiranga, Quari e Codajás. Tefé, Alvarães, Tefé e Uarini. No Alto Solimões, né, vamos atingir um lugar bem mais distante, Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Fonte Boa, Guajará, Itajaí, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tonantins. Japurá e Maranhão. Juruá, Carauari, Irunepé, Envira, Ipixuna, Itamaraty e Juruá. Mais 100 projetos vão para o Rio Madeira, que vai abordar Apuí, Borba, Humaitá, Manicoré, Nova Olinda do Norte e Nova Aripuanã. Purus, Boca do Acre, Canutama, Lábrea, Pauini e Itapuá. Do Rio Negro, Barcelos, Novairão, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. Gente, percebam quantos municípios estão sendo contemplados com esse programa do ensino ciência na escola. Então, assim, não existe, sinceramente, não existe dentro do país um programa que abranja todos esses municípios. Então, vamos fazer jus, né, do empenho em que existe dentro do governo, dentro da FAPEAM, na qualificação dos nossos docentes e na qualificação dos nossos alunos. Quando vocês submeterem esses projetos, eles passam por um sistema de seleção e de avaliação. Então, quando ele chega na FAPEAM, eles vão ser enquadrados para saber se ele atende os critérios do edital, principalmente a questão da documentação enviada. E nisso, nós fizemos 2 arquivos que nós vamos passar para vocês, que é o checklist. Um checklist do que precisa e também um arquivo que vai orientar o passo a passo para vocês montarem o projeto e passar para a página da FAPEAM, que é o que a Geise posteriormente vai abordar. Então, além do enquadramento da caracterização da proposta, volta, por favor, existe o objetivo dessa proposta, ela precisa ser execuível dentro do período de execução, como eu falei anteriormente. Ter a ideia, a gente não pode montar um projeto em que ele seja um projeto muito grande e que eu não vá conseguir fazê-lo no prazo de 5 meses. A justificativa, ela precisa ser clara, concisa, eu tenho que conhecer o problema que eu vou abordar, justificar o porquê que eu vou fazer aquele projeto, aquela proposta. E eu quero falar para vocês que houve um aumento, né? Que agora, para cada escola, serão contemplados 4 projetos por escola. Então, é muito bom isso. Tá? Bom, o resultado do projeto, ele vai estar disponível na página da FAPEAM, mas a responsabilidade de saber se o seu projeto foi aprovado, se não foi, é de quem envia a proposta. Quando a gente submete uma proposta em qualquer agência de fomento, CAP, CNPq, FAPEAM, nós somos responsáveis de ficar
ali olhando se a minha proposta eu conquistei, porque você sabe o prazo da divulgação dessa proposta. Então, é dever da pessoa que está se propondo, do docente, ele ir para a página da FAPEAM, ver se o projeto dele foi aprovado. Se não foi, veja por que não foi, né? Você tem direito a um recurso. E esse recurso, ele deve ser direcionado apenas àquilo que foi colocado na justificativa da não aprovação. Eu não posso, por exemplo, submeter uma proposta em que o avaliador ele identificou um problema no meu projeto e eu ter que reescrever aquele problema. Não. Eu vou literalmente justificar no meu recurso o que o avaliador está colocando. Então, se ele colocou que o prazo não é exequível, eu não vou reformular o meu, porque você está ali numa concorrência. Na verdade, isso é uma concorrência. Então, para eu me enquadrar dentro do critério, eu tenho que seguir religiosamente o que está dentro do edital, porque o edital é soberano. Então, uma das coisas importantes de eu conhecer o edital, o primeiro passo, é saber o que contém esse edital. O recurso ele é administrativo, você pode submeter até 5 dias após a divulgação dele no Diário Oficial do Estado, tá? Colocando a reconsideração com a justificativa dentro do que o avaliador colocou para ser abordado, do indeferimento da sua proposta. É importante também nós termos ciência que existe o calendário. Então, essa proposta do edital, ele foi lançado em 15 de abril. Então, desde 15 de abril, eu tenho certeza que muitos de vocês já estão empenhados em elaborar suas propostas. Então, na verdade, essa oficina, neste momento, ela além de chamar atenção para quem não submeteu ainda o edital, ela vem apenas fazer o refinamento, né? Lhe ajudar a refinar a sua proposta para que vocês tenham mais sucesso nessa qualificação da submissão da proposta. A submissão da proposta, ela vai até o dia 29 de maio, até as 23 horas e 59 minutos. Uma coisa que é importante ressaltar para vocês, que até as 17 horas do dia 29 de maio, vocês podem estar entrando em contato com a FAPEAM, até às 17 horas do dia 29 de maio, para tirar as dúvidas. A partir daí, a FAPEAM não funciona à noite. Então, vocês façam de tudo para colocar essa proposta até esse horário, para não depois, aconteceu alguma coisa, não tem internet, você não tem como solucionar, tá? Relembrando, mas não deu para colocar até às 17, você tem até quase meia-noite do dia 29, para poder submeter a sua proposta. Então, nós temos um bom prazo aí para elaborar e fazer essa submissão. O resultado do enquadramento, ele sairá no dia 10 de junho e o resultado da análise do mérito vai ser em julho. Prestem bem atenção. Saiu o resultado do mérito, a sua proposta foi aprovada. Há necessidade de você saber que julho já é o início do desenvolvimento da sua pesquisa. Porque se você vai ter 6 meses de bolsa, significa que durante esses 6 meses você vai estar executando o seu projeto de pesquisa. Existe também uma questão extremamente importante que está no edital, que é o compromisso do proponente. Quando a gente aceita a submeter uma proposta em qualquer agência de fomento, nós sabemos que você está assumindo uma responsabilidade. Então, tudo que a gente assume como responsabilidade, a gente assina um termo de compromisso, né? Então, você tem que examinar, assinar o termo de compromisso. Você vai fazer, responsabilidade do coordenador, ele selecionar os bolsistas, que são 3 bolsistas para cada projeto. Então, um professor ele pode trabalhar com mais 3 alunos. Isso é maravilhoso, porque você vai ter pessoas ali que vai estar lhe ajudando a desenvolver aquela proposta. Ter cuidado para inserir de uma forma correta no SIG-FAPEAM as informações. Por exemplo, os seus dados pessoais, na hora de colocar o bolsista, os dados pessoais direitinho do bolsista, conta corrente. Então, tudo a gente tem que prestar muita atenção na hora que nós estivermos inserindo esses dados
dentro do sistema. Se porventura houve mudança no plano, porque acontece, pesquisa é isso. Você está desenvolvendo, chega um determinado momento da sua metodologia em que você precisa acrescentar alguma coisa para qualificar o seu projeto. Então, se houver alguma proposta de mudança no seu plano, você deve comunicar à FAPEAN a alteração e por que houve aquela alteração. Isso acontece em qualquer agência de fomento, viu? Eu digo para vocês por experiência própria. Quando você finalizar, acabou o projeto, nós vamos ter que fazer essa divulgação, porque como a gente não pode elaborar uma pesquisa e deixar isso guardado, gente. Isso tem que sair de casa, tem que sair da gaveta, isso precisa ser publicado, né? Então, uma das formas de divulgação vai ser o evento que a FAPEAN está planejando para fazer a mostra em comemoração dos 15 anos, porque está debutando, né? Então, vamos caprichar nos projetos, vamos executar de uma forma bem direitinho para que a gente possa, na hora da apresentação dos resultados, fazer uma grande festa realmente de 15 anos, né? Quando você for divulgar o seu projeto, você precisa referenciar os autores, as pessoas que fizeram parte daquela pesquisa, daquele trabalho, eles têm que estar inseridos, seja quem for, mas ele trabalhou, ele tem que estar ali. Referenciar os órgãos de fomento envolvidos, a sua secretaria, a ciência, a CEMED, a direção, a sua escola, entendeu? A FAPEAN, que está ali lhe ajudando com recursos, precisa ter essa divulgação. Mas se de repente acontece de eu não conseguir desenvolver a minha proposta, né? Eu espero, sinceramente, se você tem aquela vontade realmente, você não para um projeto no meio, né? Porque eu acho que quando a gente tem o compromisso de ser docente, você inicia e você termina. Eu tenho certeza. Mas se por algum motivo acontecer, né, você precisa justificar, você precisa falar para a FAPEAN, e se por qualquer motivo você não realizar esse projeto, essa proposta, a gente sabe que todo bônus tem o ônus, né? Então, se não conseguir executar a proposta, haverá sim a necessidade da devolução do recurso que foi empregado, né? Porque senão quem responde é a FAPEAN, né? Então, não é que ela seja ruim, é porque é o que diz a lei, né? Tá? Então, a gente tem que cumprir o que está escrito, tá? E o bolsista, o que os nossos alunos vão fazer? Eles vão executar o projeto, né? Então, na verdade, são os nossos alunos que fazem a pesquisa. Ele tem que estar matriculado, frequentando a escola, ele não pode ter vínculo empregatício, ele deve ter a anuência do gestor da escola, que ele vai participar daquele projeto. E se ele for de menor, precisa ter autorização dos pais. Ele também é responsável por apresentar o relatório final, 30 dias após o encerramento da proposta. Ele tem 5 meses de bolsa. Os 30 dias os 6 meses que o coordenador tem para poder fechar os dois em conjunto aquela proposta para fazer o relatório. Também tem que divulgar, tem que referenciar e tem que receber apenas uma modalidade de bolsa. Então, se o meu aluno ele já está envolvido com algum programa do governo que ele receba a bolsa, ele não pode participar desse projeto. Isso é responsabilidade do coordenador. É o coordenador que tem que mapear tudo que ele precisa fazer, tá? Alguns destaques eu vou colocar aqui do edital, né? Então, o edital, ele fala também que o projeto ele tem um acompanhamento. A FAPEAN faz um acompanhamento do desenvolvimento do projeto. E também tem uma avaliação final. Pode haver o cancelamento da proposta, tá? Em substituição do bolsista até o 3º mês, né? Se o professor ele precisar cancelar a proposta, ele sabe, se, por exemplo, ele trabalhou 2 meses, ele precisa fazer o relatório daquele 2 meses. Se ele trabalhou 1 mês, ele precisa fazer o relatório daquele 1 mês que foi trabalhado, tá? E é importante também dizer para vocês que às vezes a gente não espera, mas de repente eu descobri um talento. Então, na descoberta de um talento, de repente, eu consigo algum produto que eu possa, inclusive, até chegar a uma criação e ter uma patente. Isso não é difícil, né? Então, aqui na nossa região, eu digo para vocês, nós somos muito ricos. Nós temos uma biodiversidade maravilhosa
E digo para vocês que tudo que nós fizermos com a nossa biodiversidade, ela é inédita e ela é passível de ser patenteada. Tá? Basta nós irmos dedicar e buscar essas pesquisas. Eu agora vou passar para a professora Geise, para que ela oriente vocês na realização do currículo Lattes, que é um dos pontos em que consta no edital que todo o coordenador do projeto ele precisa ter o currículo Lattes atualizado. Obrigada, professora Fulgência. Então, para a gente dar continuidade à nossa oficina, já conhecemos aqui todo o edital, todos os requisitos que nós precisamos preencher para estar conquistando esse edital. Agora a gente vai começar a ver pontos importantes de dentro do edital para poder fazer a submissão, tá? E essa submissão, ela precisa de um item que é o currículo Lattes. O currículo Lattes ele é uma grande dificuldade para muitos pesquisadores. Não acha que é só nossa aqui, da nossa região, não. Qualquer pesquisador, desde o nível de iniciação científica até pós-doutores, tem dificuldade no preenchimento do currículo Lattes. E a gente quer desmistificar isso daí para vocês. Verem que não é esse bicho de 7 cabeças. Que com paciência, tirando um dia, com calma, para você preencher, você coleta todas as suas informações, tá? Para no dia lá, você jogar lá no Google mesmo, você joga plataforma Lattes e ele vai estar disponível aqui para gente, tá? Nessa plataforma Lattes, a gente consegue buscar, se você já tiver o currículo, você vai precisar atualizar, tá? Se não tiver, você vai começar do zero. Então, você vai cadastrar novo currículo. Então, você vai ou atualizar o seu currículo ou cadastrar. Mas o que é importante salientar em relação ao currículo Lattes? Ele é um currículo online acadêmico. Então, ele vai mostrar toda a sua história dentro da sua vida científica. Tá? Então, se você começou no ensino médio, ou até mesmo o nosso programa está dando a oportunidade de você começar ainda no ensino fundamental, você vai colocar toda a sua história pregressa de tudo que você produziu cientificamente nesse currículo. E esse currículo ele fica disponível, que você pode buscar aqui, ó, posteriormente o currículo, tá? Você busca e vai estar disponível currículos de todos os pesquisadores que atuaram e atuam no Brasil, tá? Outra coisa importante em relação ao currículo Lattes é que a gente pode fazer uma ligação. Eu faço uma pesquisa, a professora Fulgência faz outra, mas a gente pode também fazer a mesma pesquisa e o currículo ele faz essa ligação mostrando que tem pesquisadores ligados. Assim como ele serve também para dar um panorama de todas as pesquisas que são realizadas no território nacional. Então, a gente consegue ver as pesquisas de lá do Sul e a gente consegue ver também as pesquisas aqui do nosso estado e mostrar que o interior do nosso estado produz também ciência, tá? Então, falando isso, você clicou lá ou atualizar ou cadastrar, você vai conseguir entrar aqui nessa página, que é o acesso à plataforma Lattes, tá? Você vai colocar o seu CPF e sua senha. Nossa, professora, faz tanto tempo que eu nem lembro mais a minha senha. Você vai vir aqui só em recuperar a senha e aí eles mandam para o seu e-mail. Fiquem calmos que a plataforma Lattes, às vezes elas demoram ali um pouquinho, pode demorar até 24 horas para eles responderem, mas eles vão responder, tá? Com a sua senha. E aí você coloca a sua senha. Se não tiver, vai começar do zero o seu currículo Lattes, você vai vir nesse item aqui, que é cadastrar-se. Então tá. O currículo Lattes que eu peguei aqui de exemplo foi o meu, tá? Mostrar uma forma bem simples como ele é apresentado. Aqui em cima você vai ter todos os dados que a gente pode preencher.
Por isso que eu falei que o ideal é que a gente tenha em mãos já tudo que a gente já produziu, para a gente ir colocando lá passo a passo. E tem que ter paciência, vai item por item. Dados gerais. Clicou lá em dados gerais. Olha todos os itens que tem nos dados gerais. Nós temos a identificação, endereço, idiomas, prêmios e títulos. Você pode também elaborar um texto, que é o que fica lá, o resumo, sobre você, sobre o que você quer apresentar, que é o que vai estar exposto no seu currículo Lattes, tá? E outras informações relevantes. Aí eu vou clicar aqui no exemplo, que é a identificação. Essa identificação, então você pode inserir a sua foto, colocar seu nome e você vai preencher todos os dados que o currículo pede. Não pode esquecer, ao final, clicar aqui, ó, no salvar, tá? Porque se você não salvar, você vai perder tudo que você preencheu. Terminou essa parte, vamos para o outro ponto. Então, a gente vai item por item, e é esses itens que eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, formação. A gente vai colocar a nossa formação acadêmica / titulação. Então, a gente pode colocar onde a gente fez o ensino fundamental, onde a gente fez o ensino médio, tá? Se já tem a graduação, que já é o caso dos professores, se já possui uma especialização, se tem residência, se tem mestrado, se tem doutorado, e se ele estiver em andamento, você ainda tem a opção de colocar lá que está em andamento. E quando você finalizar o seu curso, você tem que ir lá e atualizar, tá? Tem os outros itens aqui, que é o de pós-doutorado, docência livre, formação complementar. Na atuação profissional, você vai colocar lá o que você já atuou, né? Você coloca lá o período, se já finalizou, e no momento, que escola você está atuando, e coloca que você atualmente permanece nessa instituição. Você pode inserir também as suas linhas de pesquisa, né? Olha, eu já trabalhei com tal linha de pesquisa, hoje em dia eu trabalho em outra. Vai inserir tudo que você já trabalhou e os novos e os que estão em andamento, tá? Se você já foi ou é membro de corpo editorial, membro de comitê de assessoramento, revisor de periódicos, então de revistas, jornais, revisor de projeto de agência de fomento e as suas áreas de atuação. Então, se você é professor matemática, você vai procurar lá na área de exatas. Se você é de biologia, você vai procurar lá ciências biológicas, tá? O outro item são os projetos. Esses projetos aqui, você já pode incluir ali o seu projeto que você já deu início, né? Que vai dar entrada lá no nosso programa, né? E que está ali em andamento. Se ele for aprovado, beleza, ele está lá em andamento, tá? Existe também a opção desses projetos para saber se tem, se o aluno, se você recebe algum financiamento, se você recebe bolsa, se o aluno recebe bolsa, tá? E outras formas de projeto também, como projeto de desenvolvimento tecnológico, projetos de extensão, de ensinos e outros tipos. A produção aqui, as produções são as que têm os que têm mais itens dentro do currículo Lattes. Então, com bastante calma, você vai olhar lá produção bibliográfica, produção técnica, produção artística e cultural. Quem for das artes cênicas pode estar também colocando isso daí. Por mais que a sua área seja outra, mas se você já fez uma produção de um filme amador, se já participou de algum concurso de produção artística, você pode inserir aqui nesse item, tá? E da produção bibliográfica, se já publicou artigo, né? Se já fez a publicação de um livro ou de capítulo, se já participou de uma entrevista, se você já apresentou trabalhos em congressos. Então, são diversos itens ali
que vocês podem preencher, né? E deixar cada vez mais rico esse seu currículo. Porque o currículo Lattes, ele não está sendo pedido só pela FAPEAM. Qualquer edital que você vai concorrer, ele pede esse currículo Lattes, tá? Então, editais de agências de fomento, ou então editais para você participar de outros programas, como de mestrado, doutorado, todos eles vão pedir esse seu currículo Lattes. Por isso que é importante mantê-lo sempre atualizado. Se você já tem ali uma patente, você também já pode inserir no currículo Lattes, tá? Ou então alguma atividade, algum programa de computador, que seja na área de inovação, marca registrada, tudo isso você pode inserir no currículo Lattes. De inovação, ele entra também esses requisitos, tá? E quando forem projetos que estiverem também concorrendo nesse quesito de inovação. Em relação à educação e popularização de ciência e tecnologia, também você vai avaliar quais de seus trabalhos entram nesses requisitos para você estar preenchendo, tá? Ele inclui hoje em dia, que é o que está bem atual, que é também redes sociais, websites, blogs, tudo isso você pode inserir, tá? E eventos. Então, participei de um congresso, eu sou do interior, participei em Manaus, você vai lá inserir. O meu aluno, ele foi participar, estava o meu nome no trabalho, então, seu nome estava no trabalho, você pode inserir também, né, como a participação em evento, tá? Isso inclui exposições, feiras e Olimpíadas, né? Sabemos que a gente tem aquelas Olimpíadas de matemática, de astronomia, de química, né? De diversas áreas. E aqui, as orientações. Então, você tem que ter um controle muito bom, porque vocês já vão iniciar o programa já com 3 orientações. Então, vocês vão ter que inserir já o nome de 3 orientandos seus. E colocar aqui qual é o programa e se ele já foi concluído ou se ele está em andamento. Se você já participou de bancas, né, de trabalho de conclusão de curso, ou bancas de outros tipos de comissões julgadoras, também podem ser inseridas. E, ao final disso, nós temos as citações. Essas citações, ela que vai fazer aquele link lá também que eu estava falando. Eu publiquei um artigo numa revista e vários outros autores de outras publicações me citaram. E aí ele vai mostrar no teu currículo que já tem, digamos, 10 autores já te citaram num outro trabalho. Então, é uma outra interação bem legal que o currículo tem. Ao final de tudo isso, você precisa, não pode esquecer, é o que muita gente também esquece. É você, clicar aqui, enviar. Você precisa enviar. Se você não enviar, o sistema dele não vai atualizar. E ele leva ali em torno de 24 a 48 horas para estar atualizado naquela página primeira lá que eu mostrei, que tem buscar currículo. Então, tentando desmistificar aí um pouco o que é o currículo Lattes, que é um dos itens do nosso edital. Eu vou passar a palavra aqui para a professora Fulgência, para a gente dar continuidade à oficina. Vocês já aprenderam os itens necessários do edital, vocês já conhecem o edital, né? Quem ainda não leu o edital, que ainda está se organizando, já sabe, pela apresentação anterior, que todo o passo a passo do que consta de importante no edital. Nós vimos agora a importância de saber preencher o currículo Lattes, que é um dos itens que o edital está cobrando, que precisa ter o currículo Lattes.
Na sequência, eu vou falar para vocês a minha experiência de como que eu devo montar um projeto, como é que eu devo desenvolver um projeto, executar um projeto, como é que eu faço. Então, quando você como docente vai sentar para fazer um projeto, é como se você estivesse fazendo um planejamento para a execução de algo, né? Então, é assim que a gente tem que pensar, claro, e visando que o meu objetivo principal é conquistar aquele projeto, conquistar aquela proposta, mas principalmente desenvolver o conhecimento do meu aluno, né? Então, é muita coisa envolvida. Nós, como docentes, nós sabemos o amor que nós sentimos e sabemos por quê que muitas das vezes a gente existe, né? Você se dedica tanto que às vezes você não sabe o que é a Fulgência, o que é o docente, né? Eu tenho certeza que muitos professores passam por essa sensação. Então, para eu montar um projeto, eu costumo falar que nós temos 11 passos, né? 11 passos para você montar um projeto. Então, vamos sentar e vamos pensar nos passos que tem que ter a nossa proposta. Então, o primeiro passo nada mais é do que o título. Então, eu tenho aqui o título do projeto. Tá? Eu tenho aqui o meu título. Tá? Esse meu título, ele precisa ser conciso, ele precisa ser, não pode ser um título grande. Ele precisa espelhar o que eu quero fazer. Por exemplo, eu vou falar da experiência do que a professora trabalha dentro da pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Eu trabalho com a parte de fitoterapia. Eu aplico a fitoterapia dentro da odontologia, né? Há mais de 26 anos. E quando eu tenho uma linha de pesquisa em que quando a gente vai pensar em fazer uma proposta nova, a gente tem que procurar um título que ele vá responder a minha pergunta e ele vai expressar o meu trabalho. Vamos falar do PCE. Vamos supostamente imaginar que você quer fazer uma avaliação dos 15 anos. Qual o resultado dos 15 anos de PCE? Né? Vamos pensar nesse sentido. Então, o meu título, vamos dizer, é a evolução do PCE durante 15 anos. Um título pequeno, poucas palavras e conciso. Certo? Então, o meu título ele tem que ter, no máximo, 150 caracteres, já vou falando para vocês, porque ele deve expressar todo o conteúdo do que está dentro dos 11 passos, certo? Curto, porque quando a gente lê alguma frase curta de título, a gente sabe que aquele professor ele foi objetivo, ele foi conciso, ele foi direto e ele sabe o que ele vai fazer. Tá? Então, o título já espelha muita coisa de uma proposta. Outro item que eu devo fazer é o meu resumo, né? O resumo é como se fosse a síntese do meu projeto. Então, naquele resumo, eu tenho que colocar uma pequena introdução de, no máximo, 3 linhas no Word, 3 linhas. Na sequência, eu coloco o objetivo da minha proposta. Não falei em PCE? Então, objetivo: avaliar o desenvolvimento do programa Ciências na Escola no município tal, por exemplo. Esse é o meu objetivo. E aí eu coloquei a minha introdução, eu falei um pouquinho do que foi o PCE na minha escola, eu coloquei o meu objetivo que eu quero, e aí eu vou passar para o material e método. Qual é o caminho que eu vou fazer? Possivelmente, eu vou fazer um levantamento, né, de todos os projetos que foram desenvolvidos naquela escola durante esses 15 anos. Quem foram os professores, quem foram os alunos, quais os resultados das pesquisas, qual a contribuição científica. Então, a minha metodologia vai ser um levantamento de dados, certo? Então, já falei no resumo, ele tem que ter a introdução, ele tem que ter o objetivo, e já falei agora a metodologia. Resultado no meu resumo, o que eu alcancei com aquele projeto? E a conclusão. Então, no resumo, ele tem que ter esses itens. Claro, eu não vou colocar no meu resumo introdução, não tem que ter o texto. Introdução, material e método, não, ele é um texto corrido. Quem está lendo entende o que é um resumo. Então, em 1 linha e meia, 2 linhas, ele
espelhou o trabalho dele, colocou direto o objetivo, disse que fez um levantamento, diz o que alcançou e ele concluiu. Isso é um resumo. Isso é uma síntese que vocês vão ter que fazer no final. E essa síntese nós só conseguimos fazer depois que você monta toda a proposta. Tá? É assim que a gente consegue fazer esse resumo. Eu preciso, para eu saber mais ou menos o que eu vou fazer, eu preciso ter uma contextualização. Então, eu preciso ler, né? Se eu tenho uma proposta a fazer, eu preciso saber a revisão da literatura, eu tenho que ter um conhecimento. Nós, quando vamos para a sala de aula, a gente sempre vai com aquele conteúdo afiado e procurar falar de uma maneira simples para que o nosso aluno ele possa entender e aprender aquilo que nós estamos falando. Mas só que o aluno não sabe que para o professor ele chegar a transmitir aquela mensagem de uma maneira fácil, que ele possa entender, ele estudou vários assuntos ali por trás, resumiu aquilo e ele sedimentou. Então, eu preciso fazer uma contextualização, uma revisão dessa literatura. E aí, eu vou fazer a justificativa do meu projeto. A justificativa nada mais é por que eu vou fazer esse trabalho? Para que eu vou fazer esse trabalho? Então, primeira coisa, eu identifico o problema, eu vou justificar que aquele problema ele precisa de uma solução. Essa é a minha justificativa. Eu estou com um problema aqui que eu preciso justificar que esse trabalho ele vai ser desenvolvido para sanar determinado problema, certo? Então, essa é a nossa justificativa. Aí eu vou para os objetivos e metas, materiais e métodos, análise, resultado esperado, mudança. Dentro desse meu resultado, dentro da escola, o que eu acredito, pelo que eu olhei dentro da FAPEAM, os projetos eles estão mais relacionados a sanar alguns problemas existentes dentro da escola. Então, se eu consigo, no meu resultado esperado, eu vou mudar o comportamento de determinada atividade, de determinado processo, de determinado acontecimento que ocorre na minha escola, esse é o meu resultado esperado. E a gente consegue os nossos resultados esperados. Basta você ter o seu objetivo, você ter bem claro o problema e você caminhar em busca da solução daquele problema. Outro item que precisa ter, orçamento, cronograma e referências. Bom, como eu falei, o título ele deve ser curto, conciso, expressar o que eu quero fazer no trabalho. O resumo tem que conter todos esses itens, mas eu não preciso colocar aqui a introdução, escrever a introdução. Objetivo, escrever objetivo. Não, eu preciso simplesmente descrever no meu resumo e eu identificar a pessoa que vai te avaliar, ela identificar. Aqui é o resumo, aqui é o objetivo, aqui foi o material e método que ele colocou, é o caminho, aqui o resultado que ele vai esperar. Tá? Quando você faz o justificativo, você já fez a contextualização, porque para justificar você tem que ter um texto. Né? Então, você precisa ter feito esse levantamento. A justificativa eu coloquei a relevância do trabalho, os objetivos e a meta a serem alcançados. Então, o que eu preciso fazer? Vamos trazer aqui para o PCE, eu preciso direcionar a minha proposta para o objetivo geral do PCE. E o objetivo geral do PCE é apoiar a participação de professores e estudantes do ensino fundamental, do 5º ao 9º ano e do ensino médio, dentro daquele conteúdo que pode ser o conteúdo transversal que a gente vê na escola. Né? Então, esse é o objetivo principal do PCE nas várias modalidades que a gente já abordou. Também nós já falamos o objetivo específico, que a gente vai contemplar, só que aqui, quando eu coloco o objetivo, como eu falei anteriormente, o meu projeto, a minha proposta vai ser a análise do PCE. Então, o meu objetivo geral é ver qual foi o benefício que o PCE trouxe para a minha escola. Aí eu vou ter os específicos. Né? O objetivo específico eu vou definir daquele meu geral
Primeiro, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um levantamento na minha escola. Então, objetivo específico número 1, levantar os documentos da escola sobre as pesquisas desenvolvidas no PCE do ano tanto a tanto. Esse é um objetivo específico. Segundo, eu estou com a documentação, fazer a coleta dos dados, aí você vai descrever quais são os dados que você vai escolher ali. Então, o geralzão é o que eu quero, e o específico é o passo a passo do que eu quero alcançar, tá? Então, esses são os objetivos específicos. O material e método é o caminho, né? Por exemplo, para eu dar um exemplo para vocês de material e método, vou falar do que a professora faz. A gente trabalha muito com Copaíba. A gente está introduzindo a Copaíba dentro da odontologia. Fizemos um monte de trabalho. Então, por exemplo, um objetivo, avaliar a atividade antibacteriana da Copaíba nas bactérias presentes no meio bucal. Esse é um objetivo grande. Para eu saber se essa Copaíba ela tem atividade, que ela tem atividade nos micro-organismos da cavidade oral, eu tenho o passo. Então, qual é o passo? Eu vou pegar as placas de Petri, vou fazer meio de cultura, vou semear as bactérias e vou colocar a Copaíba ali naquela placa para saber se ela vai matar ou não bactéria. Esse passo a passo que eu falei, de pegar a placa, de colocar o meio de cultura, de colocar a bactéria para saber se ela tem atividade ou não, é a metodologia. É o caminho que eu vou percorrer para responder o meu objetivo lá na frente. Então, o objetivo é a pergunta, o que é que eu quero? A metodologia é o caminho, passo a passo, para eu responder a minha pergunta, tá? De uma maneira bem mais simples. Os resultados esperados é o que eu alcancei. Então, de repente, a gente encontrou que o óleo de Copaíba tem ação na cavidade oral. Ele é um agente antibacteriano para a cavidade oral. Ou, por exemplo, numa escola, em que ela quer avaliar para onde que vai o resíduo sólido da escola, né? Então, a pergunta dela qual é o procedimento realizado dentro da escola para eliminar resíduo sólido. Então, o que ela vai fazer? Na metodologia, no passo a passo, ela vai buscar, fazer o levantamento, primeiro, quais são os resíduos sólidos do que ela vai fazer. Para ela saber quais são os resíduos sólidos, ela vai ter que ir lá no local de coleta do lixo, certo? Para ver quais são esses resíduos predominantes sólidos dentro daquela escola. Então, isso é metodologia. Então, na metodologia, você vai descrever o passo a passo, o caminho. E isso é extremamente importante. Por quê? Quando a gente faz uma proposta, eu costumo falar para os meus alunos que o projeto deles de qualificação do mestrado ou de tese do doutorado é o guia dele. Então, ele coloca o título, ele coloca o objetivo, o que é que nós queremos, e aí ele vai na metodologia, seguindo aquele passo a passo. Aquele é o caminho. Então, na nossa metodologia, nós temos que descrever ponto 1, aluno vai fazer isso. Ponto 2, aluno vai fazer aquilo. Ponto 3, aluno vai fazer aquilo outro. Então, você vai dar o passo a passo. Isso facilita para o professor a hora da execução do seu projeto. Então, vejam bem, o nosso objetivo é orientá-los a conquistar o edital, a executar o edital e ter sucesso na sua proposta que você está submetendo. Então, acho que esse aqui é um dos principais fatores que precisam ser abordados, tá? Então, título, introdução, objetivo, o caminhar e o resultado que eu vou alcançar, que com certeza vocês alcançam se for tudo muito bem planejado, tá? Para ele orientar. Então, quando eu fizer o meu objetivo, eu vou precisar casar o meu objetivo com a minha meta. Por exemplo, objetivo número 1, fazer o levantamento do material de reciclagem, lá do resíduo sólido, tá? Então, a minha meta, eu vou dizer o que é que meu aluno vai fazer. Então, eu preciso casar, né, com os meus 3 bolsistas, o objetivo que ele vai fazer, a meta que ele vai alcançar. Então, se eu, como coordenador, eu tenho 3 bolsistas, a sugestão que eu dou para vocês é que vocês coloquem, por exemplo, para o bolsista 1. Ele vai alcançar, ele vai executar a meta 1. O bolsista 2
vai executar a meta 2. O bolsista 3 vai executar a meta 3. Ou pode ainda, cada bolsista, executar uma proposta. Se você for colocar, só pode colocar uma proposta, né? Então, você vai distribuir essas atividades dentro de cada bolsista. E é importante também o professor ele saber que ele vai ter horas para se dedicar àquele projeto. Não adianta, por exemplo, eu submeter uma proposta e eu achar que o meu aluno vai caminhar sozinho. Não existe isso. Então, eu como professor, como proponente, como coordenador, olha a minha função. Eu vou coordenar, eu vou acompanhar e eu também vou executar o projeto de pesquisa. Então, para isso, eu tenho que deixar, dentro da minha hora da minha vida, algumas horas para poder dedicar ao projeto. E o meu aluno, ele vai saber, se a gente chamar o aluno, olha, 4 horas, todos os dias você vai executar o seu trabalho. Então, cada um tem que tomar a sua responsabilidade na execução de um determinado projeto, né? A gente também tem que saber que todo projeto existe uma proposta, um orçamento. Esse orçamento, nós sabemos que as agências de fomento, elas não dão dinheiro para você executar. Normalmente, elas trabalham com a questão das bolsas. Mas nós sabemos que tudo que a gente faz é a passagem do ônibus. Existe gasto. Nada a gente faz sem ter gasto, né? Então, eu digo para vocês, a maioria dos editais não dão essa questão deste orçamento. Agora, a gente sabe que o professor vai receber uma bolsa e o aluno também. E ele está assumindo o compromisso que, ao receber aquela bolsa, ele vai desenvolver a pesquisa. Isso nós passamos dentro da universidade. Na universidade, o docente ele não ganha um tostão para orientar os seus alunos no seu salário. Mas o nosso aluno bolsista, ele ganha uma bolsa para desenvolver aquela pesquisa e não vem material. Essa é a realidade do país, né? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que a gente sabe que você vai ter que comprar uma regima de papel. Isso está embutido dentro da proposta, tá? Não tem um orçamento específico, mas nós sabemos que existe uma bolsa para auxiliar o professor a desenvolver aquela proposta. E aqui eu quero chamar muita atenção para vocês a questão do cronograma. Vamos prestar atenção nesse cronograma, porque numa proposta, por exemplo, como eu falei, que nós temos 3 metas, certo? Vamos colocar prazo para a conclusão daquela meta 1, conclusão da meta 2, ó. Então, se eu tenho 3 metas, a cada mês eu tenho que alcançar aquela meta. Eu tenho que pensar também que eu tenho que, quando eu terminar de fazer a parte experimental, eu tenho que fazer a apresentação dos resultados. E essa apresentação desses resultados, ela vai ser em outubro. E em novembro, então, nós estamos planejando fazer a divulgação desses resultados com o evento que a professora Marne conversou. E no final, vocês sabem que existe o relatório final. Então, terminou a proposta em dezembro, o coordenador ele tem até 60 dias para apresentar o relatório final. Por favor, preste muita atenção nisso. Nós não podemos ficar com o nosso CPF preso. Nós não podemos... É simples. Se você fizer um cronograma, como está aí, você atingindo as suas metas, você preparando tudo continuamente, quando terminar em dezembro, o seu relatório final vai estar pronto. Tenho certeza disso. Existem também as referências, né? Essas referências, a gente, por exemplo, quando tem um periódico, uma revista, a gente coloca o autor, o título da revista, o nome do periódico. Essas normas são da BNT. Então, procurem pegar a norma da BNT, eu coloquei aí um exemplo, para vocês verem o que precisa ter numa referência bibliográfica para colocar na sua proposta. E aqui são os itens específicos do formulário da FAPEAN. Então, você vai preencher, resumidamente, isso aqui que nós estamos apresentando para você. Título, resumo, palavra-chave, síntese do projeto, que é o resumo, informações relevantes para a avaliação da proposta, a justificativa, a importância de fazer o seu trabalho. Se o coordenador ele já fez parte do PSE, objetivo geral, objetivo específico, a metodologia, o que eu espero, que risco eu possa acontecer, porque eu não posso terminar essa proposta. É bom você ter ciência e colocar a referência, a equipe e o cronograma.
Então, basicamente, a proposta da FAPEAM, que está lá no sistema SIG-FAPEAM que vocês vão entrar, são esses itens aí que eu espero que a gente tenha conduzido vocês e tirado algumas dúvidas em relação nessa oficina sobre como montar e fazer essa proposta, tá? A Geise, ela vai entrar agora, porque ela vai mostrar para vocês, de uma maneira bem rapidinho, como é que está isso no SIG-FAPEAM, tá? Então, diante disso, né, já vimos o edital, já vimos um item importante do edital, que é o currículo Lattes, e o outro item que é também de extrema importância, que é como você, né, escrever, como você vai, né, executar ali, você vai ter em mãos um projeto de pesquisa que vai ser sua proposta, tá? Então, nós vamos fornecer para os professores, além desse formulário aqui, um documento no Word, tá? Com todos esses itens que eles são pedidos no sistema que é o SIG-FAPEAM. Então, você, professor, você vai poder baixar esse arquivo no Word e você vai poder preencher com calma todos esses requisitos, todos esses itens importantes para a submissão da proposta. E lá já vai estar descrito quantas palavras, no máximo, você pode inserir. Então, vai facilitar muito o trabalho na hora da submissão. Esse trabalho na hora da submissão, você precisa já ter com tudo em mãos. Por exemplo, esse formulário, você só vai copiar e colar esses itens para o sistema. Então, já vai facilitar muito o trabalho. Então, além desse formulário, nós também vamos fornecer 2 checklists, tá? Então, aqui a gente vai ter esse passo a passo da submissão, tá? E o primeiro checklist é o checklist que nós falamos no edital, que são todos os pré-requisitos que o professor deve preencher. Ser brasileiro, tudo aquilo que a professora Fulgência falou, tá? E aí você vai lá marcando, olha, preenchi todos os itens. Aí você vai para esse segundo checklist, tá? Olha o que é o checklist. O currículo Lattes, que nós já conversamos. Então, você tem que ter o currículo Lattes atualizado, tá? Então, se a última vez que você mexeu no currículo Lattes foi ano passado, ano retrasado, ele não vai servir. Ele tem que ter sido atualizado esse ano, tá? Como está aqui em 2019. O seu diploma de graduação ou comprovante de conclusão de curso de graduação. Também vai precisar da carta de anuência com assinatura e carimbo do gestor da escola. E esse modelinho você vai ter dentro do sistema. Vai estar disponível lá no SIG-FAPEAM. E um documento que comprove o vínculo efetivo com a instituição ou com vigência igual ou superior ao projeto de pesquisa. Bem, eu tenho vínculo efetivo, beleza. Então, só o documento que comprove. Se você é temporário, você está lá apenas sob contrato, você precisa desse documento mostrando que o seu contrato ele vai finalizar depois que terminar o nosso programa de 2019. Tá? Você tendo tudo isso em mãos em PDF, que isso é super importante, tem que estar em PDF, mais o formulário no Word. Aí você vai entrar aqui, você vai jogar lá no Google e você vai entrar, ó, na página da FAPEAM. Tá? Então aqui, ó, na página da FAPEAM, bem no cantinho, a gente tem, ó, o nosso sistema, que é o SIG-FAPEAM. Todo professor e todo aluno precisa estar cadastrado. Então, se você não está cadastrado, aqui embaixo vai ter, ó, cadastre-se. Tá? Mas se você já tiver cadastrado, é só você colocar seu CPF e sua senha. Colocou o CPF e senha, aí você vai entrar no seu sistema. Tá? Esse aqui é o meu sistema. Então,
Desde a época de graduação, quando eu fui aluna de iniciação científica, eu já tinha, né, o meu acesso ali, eu já tinha a minha página ali do sistema do SIG-FAPEAM. Então, você vai observar que aqui o edital, ele vai estar presente, ó, Programa Ciência Sem Fronteira, tá? Esse programa Programa Ciência na Escola. Esse programa Ciência na Escola, que é o nosso programa, e aí você vai clicar nele. Clicando nele, ele vai abrir essa janela, e essa janela, ele vai ter aqui, ó, esse botãozinho do mais. Esse botãozinho do mais é que você vai clicar, e ao clicar nele, ó, criar proposta. É aí que você vai criar a proposta. Vai clicar ali novamente. Criou a proposta, vai ter aqui, ó, todos esses itens para você preencher. Então, você vai colocar lá o título do projeto. Você vai clicar aqui, ó, para escolher a área. Aí ele vai abrir, ó, essa outra janela. E você vai escolher a área de atuação. E aí, ao final disso, preencheu tudo. Próximo passo. Clicou no próximo passo, você pode até ir seguindo aqui, ó, por essa barra aqui, ó, à direita, todos os passos que nós vamos seguir. Então, ó, o próximo passo vão ser justamente todos aqueles documentos do checklist 2 que nós apresentamos agora, que é a carta de anuência, o comprovante do vínculo institucional, o currículo Lattes do coordenador, o diploma de graduação e se você quiser o modelo, você vai clicar em cima das palavras de cada documento. E se você já tem o modelo, já tem tudo em PDF, você vai clicar, tá, nesse item para poder anexar junto ao sistema os documentos que estão sendo solicitados. Fez tudo isso, próximo passo. O próximo passo já é para você inserir a proposta em si. Então, você já tem lá tudo pronto, o formulário no Word está disponível para você, você vai ter feito tudo isso antes, seu trabalho vai ser muito mais fácil. Porque você só vai copiar e colar o que você já fez, tá? Dentro das caixas. E esse documento no Word, ele já vai mostrar lá que o máximo é 1.200 palavras. Então, você já vai estar preparado, vai copiar e colar. Aqui você vai inserir as palavras-chave. Nos próximos quadros, nós temos uma síntese do projeto. Então, além do resumo, nós temos uma parte bem mais enxuta ainda, que é a síntese, que é o que vai ficar exposto quando for publicado na página da FAPEAM. As informações relevantes para avaliação da proposta, a experiência do coordenador, objetivo geral, objetivo específico, a sua metodologia, tá? E lembrando aqui, ó, é no máximo 1.200 palavras. Parece muita coisa, mas não é. Então, você precisa, em 1.200 palavras, descrever a sua metodologia, tá? Da melhor forma possível, para que quem for avaliar entenda o que você vai executar. E resultados esperados, impactos esperados, riscos e atividades e a referência bibliográfica, que também é em 1.200 palavras. Inseriu todos esses itens, você sempre vai colocar próximo passo, e esse próximo passo aqui, ó, vai ser a sua área lá que você está atuando, que você vai executar e desenvolver a pesquisa. Então, você vai selecionar aqui o estado, Amazonas, e vai colocar lá qual é o seu município, se é Manaus ou se é qualquer outro município do nosso estado. E aí vai para o próximo passo,
sempre clicando próximo passo. O item seguinte é quando você vai inserir os nomes dos participantes da pesquisa. Esses participantes, então, vai ser você, né, como coordenador, e os seus 3 alunos bolsistas, tá? Então, você vai colocar aqui, inserir novo membro, ele vai abrir essa janela. Quando ele abrir essa janela, eu coloquei aqui como exemplo, inserir o nome da professora Fulgência, porque ela tem o cadastro dela também no SIG-FAPEAM. Quando eu clico em buscar, já aparece o nome dela. No que aparece o nome dela, eu já clico em inserir. Inserir o nome da professora Fulgência, eu vou clicar novamente em inserir, e aí ele vai aparecer aqui como membro cadastrado. Mas prestem atenção, ele vai estar aqui ó, em vermelho, uma situação pendente, porque ela precisa ir lá no sistema dela, dar o ok, para poder a situação, né, ficar ok para a gente continuar a submissão. E assim você vai inserindo os outros membros. Você também precisa colocar qual é a situação desse participante da pesquisa. Então, nessa lupa, você vai colocar lá, né, que é a função do pesquisador. O seu está lá como coordenador. Aí você vai lá clicar nessa lupa e vai colocar lá que é aluno. Colocou aluno, você vai aqui, próximo passo. Outro item aqui, passou a equipe, é o cronograma. O cronograma, você vai colocar atividade desenvolvida, tá? Quando vai iniciar, qual vai ser a duração, qual a carga horária semanal e o responsável. Nesse início, você pode colocar o seu próprio nome. E depois você definir, né, qual aluno vai ficar responsável, tá? Nesse início apenas para a submissão da proposta, tá? Inseriu, aí você vai para o próximo passo. Caso você esteja lá preenchendo, aconteceu alguma coisa, teve que sair, mas você pode entrar novamente no sistema, e aí você vai entrar nesse item aqui, ó. Minhas propostas, / inscrições em andamento, / concluídas. Você vai clicar nesse item e esse item vai mostrar o que você está em andamento. Você pode ainda editar isso. Clicou aqui onde tem esse papel e esse lápis, você consegue continuar o preenchimento de onde você parou. Então, essas são as dicas, né, que nós podemos passar para vocês, de como vocês podem fazer todo o passo a passo, de como conquistar esse edital, né, de como preencher o currículo Lattes, de como fazer um projeto de pesquisa, de como você pode submeter o seu projeto sem que tenha tanta dor de cabeça, e mesmo assim a gente vai ficar à disposição. Então, eu vou passar a palavra para a professora Fulgência. Nós queremos dizer para vocês que, apesar sim de ser um processo, ele é um pouco trabalhoso, mas ele não é difícil de ser executado no sistema FAPEAM, no SIG-FAPEAM. O que nós colocamos aqui foi o passo a passo, né? E assim, às vezes a gente acha que é difícil, mas não é. Se você for fazer aquela sequência que foi abordada aqui, você consegue simplesmente ir abrindo as janelas e inserindo as respostas do que está sendo pedido. Além disso, nós fizemos, como a Geise abordou para vocês, nós fizemos o checklist do documento, nós fizemos o checklist do pré-requisito que precisa ter, e nós também fizemos no Word o projeto em si, desde o título até as referências bibliográficas, falando quantas palavras são, para vocês irem digitando naquele Word. Depois fica fácil, porque vocês vão lá para o sistema FAPEAM, copia e cola, copia e cola. Fica muito mais fácil. Não esqueçam de salvar os dados que vocês estão inserindo no SIG-FAPEAM e no final de enviar a proposta.
Eu quero dizer para vocês também que existe um texto do Carlos Pastorinho. Essa montanha, ela é uma montanha lá na Europa. Quando você consegue subir essa montanha, ou em qualquer lugar que você suba uma montanha, vocês vão entender exatamente o que está escrito aí. O que o Carlos Pastorinho falou? Ele fala o seguinte, que isso serve para a nossa vida, para todos os dias, que sem esforço de nossa parte, jamais nós atingiríamos o cimo da montanha. À medida de que nós formos subindo esse cimo da montanha, a imagem que nós vemos no caminhar e na subida, essa imagem ela vai ficar mais bonita. Você vai ver que a natureza ela vai te mostrando coisas muito lindas. Imaginem, eu não sei, acho que muita gente já subiu uma montanha. Então, o Carlos Pastorinho ele fala isso, sem esforço de nossa parte, jamais atingiríamos o cimo da montanha. Não desanime. Gente, procurem fazer essa proposta. Essa proposta ela é dada para as escolas, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para qualificar o docente, para qualificar os nossos alunos. E eu tenho certeza que à medida em que vocês forem desenvolvendo a proposta de vocês, os horizontes do que vocês planejaram no início, eles vão se clareando. É assim mesmo. Quando a gente está todo mundo passa por isso. Você nasce, você começa a estudar, você começa a trabalhar, você começa a fazer sua graduação, você começa a fazer a sua pós-graduação, você se torna um excelente profissional, mas para você chegar no cimo da montanha, só nós sabemos o caminho que nós percorremos. Então, vamos fazer isso com nossos alunos. Eles também precisam chegar a esse cimo da montanha. Então, pegando essa amostra do cimo da montanha, do Carlos Pastorinho, a gente agradece, né, ao governo, agradece a FAPEAM, a CEMED, a CEDUC, a todos os envolvidos nessa proposta. Eu achei linda essa proposta do PCE. Eu digo para vocês que eu fui professora de ensino no Estado durante 11 anos, professora de ciência, professora de biologia, e fiz muitas feiras de ciências com meus alunos na época que eu era docente. Então, eu entendo muito, eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, porque eu voltei a 1982, 1983, quando eu era docente do Estado. Então, assim, eu quero dizer para vocês que é um programa muito bonito. Então, vamos nos estimular, vamos desenvolver as propostas, vamos fazer relatório final, e no final vamos fazer uma festa, né, de comemoração dos 15 anos do PCE. Eu reitero as palavras da professora Fulgência, agradeço ao convite, também acredito no programa, acredito que ele vai criar alunos ali diferenciados, ele vai qualificar mais os professores, e a gente pode chegar aonde a gente quiser, desde que a gente cumpra todas as metas, e os projetos eles nos mostram isso. A gente precisa ali colocar no papel, a gente precisa seguir tudo que a gente colocou ali, botar em prática. Vão aparecer problemas? Vão aparecer, que pesquisa é isso, ciência é isso. Mas a gente vai atrás de resolucionar da melhor forma possível e trazer ótimos resultados, e só tem a crescer o projeto e os alunos brilharem cada vez mais. E nesse momento, nós gostaríamos de saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem nos perguntar, as dificuldades que vocês possam ter. Nós temos ainda dentro da nossa amostra desses slides os contatos, né? Os contatos da FAPEAM, os nossos contatos, que vocês podem procurar tirar a dúvida de vocês, que nós vamos estar disponíveis para ajudá-los. Mas nesse momento, será se tem algum professor, algum coordenador, alguma escola em que gostaria de tirar a dúvida? Está aqui. Existe sim. Boa tarde, está sendo noticiado nas mídias que em junho será encerrado o contrato de todos os professores seletivos. No edital PCE, será até o dia 29 para implementação dos projetos. Dessa forma, os professores seletivos poderão fazer a implementação
Por que não deixa o prazo de implementação para o final de junho? Haja visto que os novos professores efetivos já estarão no quadro e novos na sede deve ser. Olhe, eu não tenho como dizer para vocês a questão da mudança do cronograma do projeto, porque ele é um projeto que eles são 6 meses, a começar de junho, né? E está no edital que precisa estar com o contrato vigente. Eu acredito que essa dúvida, essa sugestão, inclusive, possa ser levada lá para a FAPEAM. Mas eu, sinceramente, digo para vocês que se você estender mais esse prazo, com certeza a execução do projeto ele pode se tornar inviável. Então, a gente tem que ter consciência que, às vezes, protelar um prazo não vai ajudar o sucesso do projeto, tá? Mas isso é uma decisão que a gente não pode dizer para vocês, né? Pode-se conversar com a FAPEAM e ser notificado ou não, mas eu, sinceramente, acho que você prorrogar mais essa data, a gente já vai estar interferindo no cronograma das atividades do projeto, porque fazer pesquisa demora um pouco, entendeu? Então, se a gente for diminuir mais o tempo, eu acredito que fique um pouco complicado, tá? A experiência que eu tenho, tá? Tem mais pergunta aí, ó. Pergunta de Taquatiara em relação se a premiação são para os melhores projetos. Com certeza, né? Uma das coisas que quando você está apresentando um trabalho, quando a gente participa como avaliador, tanto de trabalho de encerramento de projeto, de iniciação científica, de PIBIC, de PAIC, ou quando você é convidado para fazer a avaliação de projeto fora do estado, em qualquer congresso, existem os critérios, né? E normalmente esses critérios, quem contempla os critérios são os melhores trabalhos que foram desenvolvidos, tá? Então, eu acredito que sim, a premiação com certeza virá para os melhores projetos. Está surgindo muita dúvida em relação à greve dos professores, né, em relação à prorrogação de prazo, mas a gente acredita que a gente tem que trabalhar com o hoje. Hoje a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, nós temos o edital, né, e poder trabalhar em cima deles. A outra pergunta de Barcelos é se a rede municipal pode participar. Sim, pode participar. Tem uma outra pergunta, qual é esse documento de vínculo? Tem que pegar na SEDUC ou serve o contra-cheque? Eu acredito que todo mundo tem um contrato, né? Então, você pode colocar o contrato, anexar o seu contrato dentro lá do sistema do SIG-FAPEAM. Porque quando você é contratado para fazer qualquer serviço, você assina um contrato. Então, esse contrato você precisa colocar dentro do sistema SIG-FAPEAM. Lembrando que tem que ser em PDF. Então, você precisa digitalizar o documento e ele ser salvo em PDF. Barreirinha, boa tarde. Vocês enviaram esse material de mídia? Gostaríamos de revê-lo junto com os colegas que não vieram. Nós podemos enviar com muito prazer, gente, com muito prazer. Eu espero que vocês tenham gostado do que nós abordamos aqui, do que nós falamos, do material apresentado. E eu repito, a FAPEAM, pelo e-mail do PCE, da FAPEAM, vocês conseguem tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. E se quiser nos mandar os e-mails, a gente caminha para a FAPEAM. O ideal é que vocês concentrem essas informações dentro da FAPEAM, porque ela é a gestora, então ela pode ajudar mais nas respostas para vocês, mas nós também nos disponibilizamos a ajudá-los. Viu? Outra dica importante é a gente não deixar para o último dia a submissão, tá? Qualquer sistema, isso não é exclusivo do SIG-FAPEAM, qualquer sistema que você vai submeter no último dia, geralmente é o dia que está mais congestionado, que muitas pessoas estão acessando ao mesmo tempo. Então, não deixem para o último dia para não terem muitas dificuldades. Se planejem para fazer essa submissão antes disso, que aí eu acredito que vocês vão ter mais sucesso na hora da submissão. Ressaltando que o prazo da proposta é até o dia 29 de maio,
às 23 horas e 50 minutos, e dizendo também que até às 17 horas vocês podem ter o suporte da FAPEAM, se por motivo acontecer alguma coisa. Então, tentem agilizar, tentem colocar essa proposta enquanto vocês podem ter algum subsídio de ajuda, tá certo? Então, eu agradeço a todos pela atenção, fico à disposição para quem quiser tirar dúvida. A gente realmente conhece, sabe a dificuldade que é fazer uma pesquisa, mas a gente também conhece, entende e se sente muito fortificado, maravilhado, quando a gente chega a um resultado, e poder apresentar isso depois também é uma maneira muito legal de todo mundo se conhecer, de todo mundo ver todos os trabalhos que estão sendo realizados no nosso estado, trocar ideias, e eu espero encontrar todos vocês nesse evento final do programa. Eu agradeço novamente o convite. Quero dizer que fazer parte dessa oficina está sendo um presente, porque eu voltei às minhas origens, né, de docente de ensino fundamental e ensino médio. Então, eu entendo o que se passa, como é que se procede para você realizar e fazer ciência dentro do Estado, dentro do país, né? Então, está sendo uma honra eu poder ajudá-los. Eu espero que o que nós colocamos aqui, um pouco da nossa experiência, possa contribuir com as orientações que vocês receberam, possa contribuir para que vocês façam uma proposta que ela tenha qualidade, que ela seja concisa, que ela seja forte, e que aí vocês consigam executar essa atividade. E no final, quem sabe nós nos encontrarmos na grande comemoração do encerramento do PCE desse ano. Gente, muito obrigado. Não esqueçam, tenham vontade. A docência é linda, ela corre no nosso sangue. Tá certo? Obrigada.